Peneirei fubá, o fubá caiu. Tornei peneirar, o fubá subiu. Vou contar pra vocês agora um bom lugar pra se contar história. Vou contar pra vocês agora um lugar pra se contar história. E o tema que nós vamos refletir essa semana é onde contar história. Não que exista um lugar certo para contar história. Todo lugar se pode contar qualquer história, mas há de se pensar nos cuidados que temos que ter em alguns lugares específicos. E é sobre isso que nós vamos refletir, pensar, para que na hora que vocês me derem as devolutivas, a gente possa enriquecer ainda mais o nosso pensar. Hoje eu trouxe de propósito esse instrumento que é a peneira. Creio que seja um objeto conhecido de todos. E ele caprichosamente é enfeitado assim. É uma peneira que é muito sugestiva para as contações de história. Se não, para dinâmicas, qualquer tipo de dinâmica, para qualquer tema, qualquer espaço que você seja convidado para fazer uma dinâmica, eis que a peneira enfeitada com esses guizos na ponta são ótimas sugestões encantadoras. Seja adulto, criança, eles vão amar essa magia de usar a peneira enfeitada. E eu trouxe então a peneira porque dentro da peneira eu tenho alguns nomes de lugares onde eu considero ser assim bem desafiadores para se contar história. E que a gente tem que repensar então, conforme eu já falei, as adequações que porventura tenhamos que fazer. Vamos lá? Eu vou sortear aqui uma palavrinha para que nós possamos então fazer a nossa reflexão. E o que saiu? Na praça. Contar história na praça. Vamos aos desafios. Tudo que eu falar aqui para vocês, as ideias que eu vou estar trocando aqui com vocês, são experiências minhas, vivenciadas, sentidas na pele e na carne e nos ossos. Quando você está contando história em qualquer lugar, para qualquer público, você vai sofrer algumas alterações. Você tem que estar aberto para isso. E eu contava a história ali no Pátio dos Trilhos, na praça, lugar aberto, onde é rodeado de ruas, tanto atrás de mim quanto na minha frente, do lado esquerdo, do lado direito. Tudo passava carro e pessoas. É possível contar história num lugar tão aberto e tão barulhento, com tantas interferências? Sim, desde que você as use a teu favor, a favor da história. Estava lá eu contando a história, eu creio que era de Pedro Malazartes, com muita velocidade, urrando uma ambulância. Na hora, aquele barulho foi muito mais evidente para os ouvidos das pessoas do que a minha história, do que o meu texto, por mais empolgante que estivesse. O que eu, como contadora, tenho que fazer? Trazer aquela interferência para dentro da minha história. Então, o que eu fiz? Parei com a história e percebi que a ambulância ainda não passou direto, ela parou num certo ponto, que era um semáforo, até que os outros carros dessem passagem para que ela avançasse. E ela ficou lá com a sirene ligada. E eu percebi então o quê? Que as pessoas todas se voltaram para o barulho. E eu, como contadora de história, fui até um dos ouvintes e falei assim, e eu estava com o microfone, então quer dizer, eu falava para uma única pessoa, só que todo mundo podia me ouvir. Eu falava para ele assim, será que a pessoa que está lá está muito doente? Será que a ambulância está indo buscar o doente? Será que ele está sofrendo muita dor? Vamos torcer para que ele possa se salvar,
ser aliviada a sua dor, a sua angústia, a sua falta de ar, as suas preocupações. Vamos torcer. Quando eu faço um comentário como esse, dentro da minha história, dentro do meu texto, que não tem nada a ver, eu abri uma brecha, abri um parênteses para que eu fizesse esse comentário e depois a ambulância foi embora. E aí eu falei assim, então voltando à história, conforme eu falava, Pedro Malas Artes, aí eu continuei o texto. Todo mundo foi comigo, quer dizer, eu fui com todo mundo, porque todo mundo já estava lá. E depois todo mundo voltou comigo para a história. Qualquer coisa que acontecer de imprevisto, eu tenho que improvisar e trazer aquele fato extraordinário para dentro da minha história. E não necessariamente para dentro do meu texto. Mas tenho que trazer para dentro do meu cenário, da minha fala como contadora de história. Aí a história em lugares abertos super funciona. Porque se você ignorar o barulho, ignorar o acontecimento, a pessoa que chegou dando palpite e quiser que ele fica quieto que eu tô contando história, é pior. Aí as pessoas vão se esvair e não vão te dar ouvidos. Então contar história numa praça é bem desafiadora, mas é super prazeroso, porque a gente aprende a improvisar na marra. E eu incluiria aqui também praça, incluiria também, por exemplo, o pátio da escola, que é um lugar bem aberto, incluiria, por exemplo, a quadra da escola, que também é bem aberto e tem uma acústica bem desfavorecida, entre outros lugares abertos assim, que às vezes as pessoas, um grupo pequeno está lá para ouvir a história, mas tem várias outras pessoas no entorno que estão transitando para lá e para cá que nem sabe do que está sendo falado ali. Esse é o primeiro desafio. Antes de eu mostrar para vocês qual é o lugar que foi sorteado, essa é uma excelente dinâmica se nós estivéssemos numa roda presencial. Porque daí eu ia passando a peneira, cantando a cantiga, e na hora que a cantiga terminasse, a mão da pessoa que estivesse segurando a peneira tiraria um nome e diria então que lugar é esse. Aí eu cantaria assim, ó. A Damares vai dizer agora um bom lugar para se contar história. A Damares vai dizer agora um bom lugar para se contar história. E nós vamos contar a história no escuro. O que sugere contar história no escuro? Claro que daí você tem que ter um preparo, uma organização um pouco diferenciada. Preferencialmente, se possível, que seja à noite. Quando se fala em contar história no escuro, sempre vem à cabeça contar história de fantasma, de assombração. Não, nem sempre. Só que para eu contar uma história no escuro um pouco mais elaborada, vou precisar fazer uma adequação bem boa no espaço. Pode ser para um grupo bem grande, como pode ser para uma roda de amigos ali, de crianças de 20 pessoas ou até menos, enfim, não importa. Outro fato que ocorreu comigo também, experiência que está aqui na minha pele, na minha carne, nos meus olhos. Foi pedido para eu fazer uma contação de história num grupo de crianças que tinha aí de 2 anos até 17. Tinha pessoas mais adultas também, mais velhas. Para atingir uma faixa etária tão mista, tem que ser criativo e objetivo, porque as crianças não têm muita paciência às vezes de ficar. De preferência que seja interativo, ou seja, que eu traga esse público, que eu traga essa criança, né, que seja uma de cada vez, para dentro da minha história, para dentro do meu cenário. Por algum motivo eu a convide. Dê uma brecha, um espaço para que ela venha participar. E eu me lembro que era
um grupo da igreja e a reflexão era sobre a importância da Bíblia, de ler, estudar a Bíblia. Coloquei então uma lâmpada bem forte, era noite, uma lâmpada bem forte na varanda. Atrás, na frente da lâmpada, eu coloquei um tecido, não me lembro bem que tecido era, que faz muito tempo. E aí, conforme eu estava trabalhando atrás do tecido e a sombra, eu estava entre o tecido e a lâmpada, fazia então uma sombra nesse tecido. E foi assim que eu agucei a curiosidade das crianças. E agucei a importância daquele objeto tão fantástico que eu deixava em segredo. Então, o que ficava ali? Coisa simples, gente, muito simples. O que ficava ali escondido? Era a Bíblia. E o movimento da sombra mostrava que eu abria uma caixa e de dentro da caixa eu me surpreendia. E qual era o gesto que demonstrava a surpresa? Às vezes eu mostrava até de lado, assim, para mostrar a boca aberta. Os olhos podia até abrir, ter toda a expressão do olhar também, mas é claro que não ia aparecer. Mas assim, ou então de vibração. Yes! Como se eu tivesse encontrado um tesouro. Então, cada criança que eu convidava para ir lá atrás, que os outros não sabiam do que se tratava, demonstrava uma reação diferente, uma vibração, um yes! E isso tudo aparecia na sombra. Quem não tinha ido ficava extremamente curioso para saber o que tanto se via lá atrás. E até então ninguém sabia. É claro que eu devo ter feito, não lembro, faz muito tempo, uma introdução da coisa da surpresa, do suspense, que era um tesouro lindo, que era uma coisa maravilhosa, que eu gostaria muito de compartilhar com eles. Eu fiz toda essa introdução aí. Quando eles vinham, saíam de lá da plateia e davam a volta atrás da cortina e se deparavam com aquele presente, eu não lembro como que eu suscitava neles essa reação de espanto, de alegria, para que eles demonstrassem. Quando eles viram que eu fiz a primeira vez e eles viram a minha sombra, eles ficaram super animados. Primeiro, para que os outros vissem a sombra deles. Segundo, para que eles vissem o que estava lá atrás escondido. Então eram dois momentos. Então, por exemplo, a Maria veio, viu, matou a curiosidade dela do que estava lá atrás. Que era uma caixa muito bonita que nós preparamos e colocamos a Bíblia realmente lá dentro. Enfim, eles tocavam o barco e ia para a plateia novamente. Só que a curiosidade da Maria ainda continuava, a excitação dela, porque ela via os colegas, a sombra dos colegas, então ela queria ter imaginado como a sombra dela ficou perante os colegas, entende? Então é uma coisa assim que foi girando, e foi uma coisa que eu preparei há muito tempo, de um jeito muito amador, mas que funcionou e nunca mais a gente esqueceu. Casados e têm seus filhos se lembram dessa dinâmica, porque na verdade não foi bem uma contação de história, foi uma dinâmica, que eu acho que é muito válido também, porque eu peguei o gancho dessa dinâmica e acabei desenvolvendo e fazendo uma história bem pequena por conta dos bebês. E os bebês? Como é que eles iam lá sozinhos lá atrás? Ai, gente, foi lindo. Porque daí é claro que eu convidava a mãe para ir com o bebê. O irmão que estava vendo a sombra da mãe e do irmãozinho. Gente, é uma experiência encantadora. Essa é uma das estratégias para se contar história no escuro, além da questão do suspense, de monstros e dessa coisa toda. Depois tem tantas outras opções, né? Só que não vai dar para eu compartilhar tudo. Depois eu compartilho com vocês alguma coisa escrita também. Vamos para a próxima opção. Se nós estivéssemos na roda, toda vez nós íamos cantar a cantiga da peneira.
Mas para não ficar muito enjoado e demorado, nós vamos usando outras estratégias. Sorteando aqui na nossa peneira o lugar. Vamos lá. Olha só. Na igreja. Eu posso dizer para vocês assim, sentada e bem tranquila, que aqui foi o meu berço, o meu início, a minha primeira necessidade. Eu tinha acabado de fazer a primeira comunhão e a catequista que estava nos preparando falou assim que vocês fizerem a primeira comunhão, vocês podem dar catequese. Vocês já podem, na época falava catecismo, já pode. Me senti toda, né? Porque a gente tinha mania já de brincar de escolinha, colocava lá às vezes os bichinhos, as latinhas, os outros irmãos, tudo para ter aula com a gente, fica quieto, a gente dava uma de professora. Então, nossa, pessoal, me senti. E aí foi onde começou toda a necessidade de se ter que estudar, ter que ler para contar, para falar sobre aquilo que a gente tinha que falar, que era o tema do dia, que era, enfim, uma passagem bíblica e por aí afora. Foi aí que eu comecei a me pôr nesse lugar aqui e sempre ter ouvintes. Quando amadureceu, a sementinha foi colocada aí. Quando essa semente germinou e começou a despontar e foi crescendo e se fortalecendo, aí dali um pouco começou a surgir os frutos, mas também junto uma outra necessidade muito grande. Que a nossa comunidade ainda não era uma paróquia. Quando passou a ser paróquia e ter missa todos os domingos e missa com as crianças, surgiu então a ideia, assim como em outras paróquias já tinha, de que a homilia do padre seria muito, vamos dizer assim, talvez cansativa, muito entediosa para as crianças. Então, um convite para contar a história. Então começamos, ainda era a época do reto projetor, e a gente desenhava nas transparências e projetando e ia contando a história, alguém ia contando no microfone. Aí o que aconteceu? A gente acabou tentando dinamizar todo esse movimento. Ao invés de fazer aquela coisa mecânica da leitura, conforme vai aparecendo as figurinhas e a gente vai lendo, vamos contar, gente, essa história. Aí eu lembro que eu fui a primeira. Gente, o povo nunca tinha visto aquilo na vida. Nunca tinha visto. O povo ria tanto. E não era as crianças não entendiam, foi nada daquele negócio. Eles acharam que foi uma balbúrdia, eu acho. Assim, acharam interessante tudo, mas as piadinhas, as coisas, as brincadeiras que a gente fazia. Porque era um negócio muito amador, muito no improviso, muito no impulso. A gente seguiu o texto, mas foi muito no impulso, foi a primeira vez, nunca tinha feito. E a gente viu que funcionou e deu certo. E dali para frente, a nossa comunidade sempre tem historinha na missa das crianças. E para se fazer contação de história na igreja, quais são as adequações? No meu ver, é óbvio que tem que ter um cunho religioso, afinal, a gente tem que fazer esse link, que seja um assunto político, que seja um assunto sobre meio ambiente, conforme a campanha da fraternidade discute vários temas diversos em várias situações aí das problemáticas sociais. A gente sempre faz um link e a própria campanha da fraternidade traz textos que fazem esse link com a Bíblia, textos bíblicos com as complexidades sociais. Mas eu tenho que ter um cuidado, além de ter esse cunho religioso, para fazer qualquer discussão, qualquer uma, essa questão do valor do outro, mas no nosso caso lá a gente tem que ter o cuidado também do tempo, porque geralmente as histórias são contadas dentro da missa, na hora da homilia. Há alguns padres que substituem a historinha pela homilia dele. Terminou a historinha, ele já dá sequência na missa. E tem alguns padres que ainda falam algumas coisas, algumas palavras, porque o adulto está ali sentado, a historinha é entendida que é só para a criança. Mas na verdade os adultos adoram também. Então, quando se trata de falar sobre contação de história na igreja,
É também assim uma estratégia maravilhosa para evangelização. Qualquer idade, qualquer assunto, qualquer momento. Sorteando o próximo. Olha só que agora até coloquei de cabeça para baixo. Vamos lá. Opa, aqui. Hospital. Contar história no hospital. Hoje em dia a gente vê assim muitos grupos, muitos movimentos que fazem esse tipo de ação. E não só a contação de história, a música, a gente vê muitas pessoas que têm essa habilidade com o canto ou com algum instrumento, porque a alegria, a arte, tanto a contação de história, o riso é curativo. E a arte em si, seja ela a música cantada ou a música instrumental, parece que a gente pro centro, traz a gente por uma calma, desacelera. E isso daí transforma nosso momento de agonia, de espera, em momentos assim relaxantes. Então esse ato de contar história em hospitais é muito legal. É uma experiência que eu nunca vivenciei. Mas de acordo com o que a gente lê, que a gente pesquisa, que a gente vê, o ato de se contar, eu vou falar de contar história, mas eu creio que isso também valeria para música, para tanto a instrumental quanto a cantada e algumas outras ações diferenciadas que às vezes tem de entretenimento lá dentro do hospital. Não vou contar a história, por exemplo, de João e Maria, era uma vez, toda aquela sequência, todo aquele enredo, não, tem que ser um negócio mais breve, gestual, expressivo. E às vezes eu não vou precisar nem falar, às vezes a minha própria expressão já vai traduzir então a mensagem que eu quero. Passarinho na janela veio cantar pra você, trouxe esse recadinho aqui. Ou então simplesmente levo algum livro e sem falar absolutamente palavra, eu vou mostrando a imagem e só fazendo os gestos. Se eu souber falar em linguagens de sinais e a pessoa compreender, é muito válido também. Por exemplo, eu levaria, olha quanto encantamento tem aqui, um livro como esse, onde eu vou abrindo e mostrando, e daqui a pouco eu espicho, e vai, e abro meu abraço, para que todos possam ver e se divertir. E até peço, você pode segurar uma ponta para mim? Sabe assim? E aí eu vou conversando e mostrando as figuras, num tom muito mais baixo do que eu sou muito gritenta. E a gente vai então transformando aquele momento de tristeza num momento de alegria. É um ônibus ou é uma sanfona? Vamos passar a peneira de novo. Dar história! Todos os lugares você pode fazer de tudo. Só que tem alguns lugares que você tem que fazer alguma adequação, alguns ajustes. Sendo assim, é tomar cuidado, por exemplo, se for num lugar aberto, que é lá na praça, com o tempo, se tiver previsão de chuva, para eu me proteger, para eu não bagunçar com meu momento de história, vento, se eu tenho um cenário muito leve, se, por exemplo, muitos barulhos na volta, eu tenho que ter um microfone, senão não vou atingir os meus ouvintes. Se tem muito sol, os meus ouvintes têm que ter minimamente um lugar para eles se abrigarem. Ou um guarda-sol, um guarda-chuva, ou árvores, assentos, tijolos, tocos, blocos, bancos, cadeiras. Então, minimamente, eu tenho que ter essa
confortabilidade para eu oferecer para os meus ouvintes. Se for num hospital, eu tenho que ter esse cuidado com o silêncio, com as minúcias, com o encantamento ao mesmo tempo. Eu tenho que estar acreditando naquilo que eu estou fazendo, que eu vou conseguir melhorar a vida daquela pessoa que está ali. Se for na escola, por exemplo, tem que ter um cunho pedagógico, de preferência, agregado com algum valor. Se for na igreja, um cunho religioso, de preferência. Não necessariamente, isso não é regra para tudo e nem para todos. É minimamente para a gente ter uma noção dos cuidados que a gente tem que ter, de tempo, de clima, de sons, interferências. Peneirei fubá, o fubá caiu, tornei peneirar, o fubá subiu. Vou contar pra vocês agora um bom lugar pra se contar história. Vou contar pra vocês agora